Agora, vamos falar com a Nájila que está aqui, gente. Você sabe que o bem-estar é uma pauta cada vez mais relevante na nossa sociedade. Isso não só para os adultos não, viu, gente? Pois é. Muitos estudos aí sobre como a alimentação, prática de exercícios físicos, lazer também são importantes, né? A gente ter, assim, um cotidiano mais equilibrado e feliz faz diferença no nosso dia, nossa vida, né? No nosso amanhecer. Por isso que, nesse sentido, a gente não pode esquecer também dos ambientes em que a gente vive, né, Nájila? Com certeza. Vai desde o trabalho, claro, onde a gente passa bastante parte do nosso tempo, né? Como também pro nosso quarto, pro nosso aconchego. E quando a gente se torna mãe, a gente também já pensa no bem-estar, no sossego e aconchego dos nossos filhos. Por isso que hoje a gente conversa com a Nájila, arquiteta. Eu vi no Instagram, né? Eu disse, gente, achei esse tema super maravilhoso. Vou trazer para os nossos telespectadores, porque além das questões estéticas, a gente também tem que pensar nas funções motoras, né? Fáceis dentro de casa, quando a gente está falando, mas também o conforto psicológico dentro do morador. Enfim, na sala, no quarto, na sala de jantar, em todos os ambientes é importante a gente se sentir bem, né, Nájila? Com certeza. Bom dia! Bom dia! Primeira vez que você veio aqui na minha casa, né? Primeira vez. No meu Bom Muito Demais. aconchegante, por E sinal. aí? Muito aconchegante, por sinal, em termos de cores, iluminação, simpatia. Ai, gente, adoro quando falam aqui da minha casa, viu? Adoro, a gente fica toda bestada, mas é isso mesmo. Eu quis trazer realmente esse aconchego de casa aqui para a extensão da casa que os telespectadores acompanham todos os dias. E, na verdade, é o que a gente busca, né? Isso transmite quando a pessoa está assistindo, Nájila? Com certeza. Na verdade, é até uma boa observação, porque a gente sempre quer mostrar o nosso reflexo fora de casa, né? E quando você traz para dentro do seu programa aquilo que você gosta em casa, eles te sentem mais perto. Pra você ter noção, ontem, né, eu tava em um local de uma mulher que te gosta demais, né, digamos assim. Ai, que massa! E aí, tô trazendo esse tema porque ela falou assim, fico chateada quando eu tenho que sair cedo de casa e não consigo assistir a Stephanie, que ela adora. A Kelminha, ela cuida muito de mim. Amo! E aí ela falou, eu adoro assistir, e eu me sinto em casa. Eu me sinto em casa. Olha só! Então, realmente, dá para as pessoas se sentirem em casa. Então, foi isso que eu quis transmitir, então a gente está conseguindo, né? Então, gente, a Nájila agora, ela tá atuando nessa questão da psicoarquitetura e neuroarquitetura. Isso. Eu achei maravilhoso, principalmente nesse momento que a gente vive de tanta correria, de tanto boom de informação para todos os lados, né? E aí a gente fica pensando, ai, gente, estou tão cansada desse ambiente, estou tão cansada desse lugar, mas isso acontece mesmo, né, Nájila? Na verdade, hoje em dia as pessoas, vou nem dizer assim hoje em dia, né? Há muito tempo a arquitetura ela é feita pensando mais em estética, em estilos, a pessoa esquece de olhar para si e olha mais para as revistas. Né? E esse tema de neuroarquitetura, design biofílico, ele é estudado já desde a época de Aristóteles, Platão, há muito tempo atrás. E as pessoas esqueceram. E as pessoas esqueceram, assim. Evidência, cientificamente falando, veio à tona, assim, mais para artigos e tudo mais desde a década de 50. Mas aqui no Brasil, evidenciou-se, né, a primeira pós de neuroarquitetura eu fiz parte, que começou em 2020, né? E a de psicologia e arquitetura é algo altamente recente, que a primeira especialização em psicologia aplicada à arquitetura começou-se ano passado, em 2022, né, por uma arquiteta de São Paulo, a Giovana. E eu sou da turma da Giovana. Ai, né? que massa, né? E aí foi justamente essa percepção que as pessoas, obviamente, veio esse boom ali da pandemia, infelizmente. Então as pessoas ficaram mais em casa, né? E esse do ficar mais em casa, imagina, uma pessoa que tem o costume de morar fora de casa. Eu digo assim, morar fora de casa, porque as pessoas vivem no trabalho. Isso, né? E aí, com a pandemia, voltaram-se mais para dentro de casa. Elas começaram a olhar para dentro. Nesse período de pandemia, o maior índice de pesquisas, né, em sites foi como cuidar de plantas em casa. Porque as pessoas ficavam sufocadas nos seus ambientes. Verdade. E claro que não é só planta que traz esse benefício, né? Não só são as plantinhas, elas, claro que obviamente elas beneficiam muito. Traz esse bem-estar, né? Traz esse bem-estar, mas é algo que complementa ao todo da sensação, né? Porque a psicologia aplicada à arquitetura, ela de fato você trazer o bem-estar, o conforto para todos os usuários, independente da idade.
Ah, eu achei tudo, né? Por isso que você também já entrou nessa parte da psicologia, Nájila, para complementar o que você já trabalhava, o que você já aplicava e agora com mais profundidade também nessa área psicológica, né? Exatamente. Eu gosto sempre de trazer essa história porque, assim, todas as minhas férias, né, de época de escola e tal, eu ia para Canto do Buriti, que é a cidade do meu pai e era onde minha avó residia, meus avós. E eu sempre tenho aquela memória do cheirinho do café da tarde. Eu não tomo café, né? Sou uma piauiense diferente, né? E não gosta do café? Não gosto de café, mas o cheiro do café, ele me traz uma memória afetiva muito positiva, porque eu lembro do local que minha avó ficava sentada, do sofá com aquelas rendas francesas, que a gente tem essa cultura no Piauí, aquele barro no quintal, aquela cerâmica, coisas bem piauienses mesmo. E quando você vai para dentro de casa, você quer trazer essa memória afetiva, né, pro seu lar, pro seu aconchego. E quando eu percebi isso, comecei a perceber isso, você percebe assim, tem algo na minha casa que não é meu. Porque assim, quando eu projetei minha casa, eu não coloquei nada dessas memórias. Nossa! E aí eu disse... E isso aconteceu com você? Comigo. Eu, profissional da arquitetura, e te digo que para projetar para cliente já é um pouquinho tenso, digamos assim. Para você mesmo é que triplica o problema. E aí quando eu percebi, eu falei, não tem a minha cara. Tem cara de arquitetura, mas não tem a minha cara. Então eu preciso realmente, se eu penso assim, os meus clientes, eles gostam dos projetos, mas eles precisam se sentir ainda mais dentro deles, né? Trazendo suas histórias e tal. Amei isso. E foi quando eu comecei a pensar assim, eu falei, não, eu vou fazer uma arquitetura que faça sentido. E se faz sentido para a pessoa estar ali, então essa casa, ela faz sentido. Ela faz sentido. E você sente como? Através dos sentidos, né? Visão, tato, fato, paladar. E hoje eu aplico no meu escritório, né, o psicobriefing, não a entrevista comum. A gente tem, às vezes, dependendo do cliente, né, aqueles que se sentem mais confortáveis, a gente passa 2 horas conversando sobre essa troca de como ele se sente, coloca música, tem chocolatinho, tem várias coisas diferentes. Que é realmente para a pessoa se sentir à vontade e falar o que deseja, o que vem do coração, para você colocar, expressando, tirar do pensamento e colocar no papel, vamos dizer assim, né, Nádia? Bom, então a psicoarquitetura é especificamente o quê? A psicoarquitetura é você estudar o lado emocional das pessoas, aplicando o bem-estar, o conforto, o comportamento dela dentro desses ambientes. Ai, gente, amei. Eu amei essa psicoarquitetura. Eu amei de verdade. Eu acho que eu já fazia, porque eu disse assim, olha, eu quero verde. Sempre quando eu ia fazer algum projeto, eu quero verde, tem que ter um verdinho natural, que eu acho que... Então, eu sempre gosto de colocar um pedacinho do que eu gosto, da minha memória afetiva. O verde me lembra muito minha casa da minha mãe, né? Então, eu sempre gosto de fazer isso. E a neuroarquitetura? A diferença entre elas? A diferença entre elas, como eu falei, a psico, estudar as emoções do indivíduo, e a neuroarquitetura é a neurociência, ou seja, são efeitos do nosso cérebro dentro daquele ambiente que a gente está, né? Através das nossas cognições também, eles dois têm associações, né? Mas a neuroarquitetura, ele vai trazer já composições mais teóricas e científicas através do nosso comportamento cerebral. É como eu pegar nesse copo d'água, saber que ele está geladinho e ter a minha reação do tato nesses ambientes. Olha que bacana, gente. O mais bacana também é que ela pode ser aplicada em qualquer idade, né, Nájila? Em qualquer idade. A gente está falando até de outros temas, mas eu tô amando. E já a gente vai pontuar, porque eu vi que ela tá aplicando isso nos bebês, em quartos de bebês. Muito. Mas isso indifere. Pode ser para qualquer ambiente, para qualquer idade, né, Nájila? Para qualquer ambiente, qualquer idade. Eu trabalho dentro do meu escritório com todos os tipos de clientes, né? Coincidentemente, muitas mamães têm me procurado, né? Porque na época que eu fiz o quartinho de Benjamin, as mamães queriam me perguntar assim, qual o segredo que teu filho dormiu desde quando o Benjamin completou os 30 dias, né? Ou seja, primeiro mês, o Benjamin hoje dorme a noite toda, inclusive deixei ele dormindo em casa, quando eu chegar ele ainda vai estar dormindo. Dorme a noite inteira, que é o sufoco das mamães, né? O sufoco das mamães de acordar de 3 em 3 horas, de dar mamar e tal. E o Benjamin, ele dormia a noite inteira, até hoje, dorme a noite inteira. Então, as mamães começaram a me procurar isso, né? Dizendo assim, eu quero dormir à noite, porque é eu tô cansada, eu preciso... E aí eu apliquei a psicologia no quartinho do bem e eu disse, não, se no dele funcionou, deu certo a psicologia, então realmente é uma ciência positiva e que funciona realmente, né? Fora o desenvolvimento do falar, que o Benjamin começou a falar, que não é
padronizado, digamos assim, obviamente, cada bebê tem suas variáveis. Tem o seu tempo, tem né? o seu tempo. Mas o Benjamin, por exemplo, a primeira vez que ele falou mamã, papá, ele estava ainda entrando nos 5 meses, ou seja, foi algo muito precoce. E não que, obviamente, claro, como eu disse, tem bebês e bebês, mas eu acredito que o ambiente também ele estimule a fala, o tato, as percepções. Que é a cognição, né? A gente tem até um vídeo que a gente separou aí, falando também sobre o que é a cognição. E depois a Nájila complementa aqui também junto com a gente. Pode soltar. Mais satisfatória do que ver seu filho aprendendo a fazer as coisas sozinho. Seja amarrar o tênis. Esse aí é a que a gente vai falar sobre os móveis, né? Que eu também separei. É o que é a cognição, é o outro vídeo. Vamos colocar outro vídeo que a gente separou aí sobre a cognição. Porque também eu quero te perguntar, até separei esse vídeo, para te perguntar, pra gente falar sobre os móveis, a ambientação, que também faz muita diferença nessa questão de desenvolvimento da criança, né? Sim, toda a então, diferença. Vamos ver aí, ó, gente, enquanto eles preparam o vídeo, vamos lembrar você que você pode participar, liguei o celular, 99553-9291, 99553-9291, tá bom? É nossa linha interativa e você pode participar junto com a gente. Vamos lá, o vídeo tá pronto. A palavra cognição está totalmente ligada ao conhecimento que nós adquirimos ao longo da vida através das nossas aprendizagens e experiências. Essas aprendizagens e experiências nós adquirimos com o auxílio dos nossos sentidos: paladar, olfato, tato, visão e audição. A nossa cognição inclui também os processos cognitivos: memória, linguagem, atenção, foco, as funções executivas, que são as tomadas de decisão, o controle inibitório, entre outras. O processamento dessas informações, elas interferem no nosso comportamento e nas nossas emoções. Esses processos cognitivos, eles podem acontecer de forma natural ou artificial e de forma consciente ou inconsciente. Eles são muito rápidos e acontecem constantemente, por isso a gente nem percebe. Um exemplo no nosso dia a dia de como a nossa cognição trabalha é quando a gente sai de casa e precisa atravessar a rua no farol vermelho. Nós utilizamos a visão quando enxergamos a cor do semáforo. E utilizamos a nossa tomada de decisão para decidir se a gente deve atravessar ou não a rua. Utilizamos a nossa memória para lembrar que quando o farol está vermelho, a gente deve parar e esperar. Ou mesmo, a gente pode olhar para os dois lados da rua, verificar se não vem carro e tomar uma outra decisão de arriscar e atravessar mesmo assim. Tudo isso acontece de forma rápida, automática e a gente nem percebe todo esse processo cognitivo. Gente, uma breve explicação, eu estava até já perguntando aqui, mas a cognição é diferente da memória. Ela disse, mas a memória está dentro da cognição. É uma complicação. Mas trazendo esse assunto para dentro da arquitetura, que é o que a gente está falando, o que influencia? Qual a diferença, Nájila? Olha, a vantagem de termos a cognição dentro da arquitetura é justamente o que apareceu no vídeo mesmo, né? Quando você consegue trazer memórias, fala assim para pessoas já mais adolescentes, adultos, para dentro do seu ambiente, você consegue se conectar de uma forma que você sinta aquele bem-estar, o conforto. Por exemplo, você pode reduzir sua ansiedade. Claro que eu dou essas dicas para que a pessoa saiba que ela vai melhorar a situação, mas eu não sou psicóloga. Eu trabalho com a psicologia aplicada à arquitetura, é diferente. Então, assim, você pode reduzir crise de ansiedade, você pode reduzir síndrome do pânico. E, por exemplo, para quem tem insônia, quando você trabalha com esses aspectos cognitivos, você começa a dormir melhor. Porque o ambiente, muitas vezes, ele influencia. E você diz assim, mas eu tenho insônia, eu já fiz de tudo, já mudei iluminação, já mudei algumas coisas. Mas, às vezes, é só uma cor que tem dentro do seu quarto, que está vibrativa, que te lembra, às vezes, um aspecto ruim de memória e afeta a tua cognição que você aprendeu ao longo da vida. Já pergunto, e tem alguma cor realmente que contribui psicologicamente em um ambiente para deixar ele mais leve ou mais pesado? Sim, e eu vou te dar até um exemplo da cor verde que você comentou. O verde, ele é uma cor super favorável. Mas todas as cores, eu digo assim, que ele é muito relativo. Porque, por exemplo, eu já tenho um outro cliente que ele odeia verde, sabe? Então, é algo muito pessoal mesmo. Mas, assim, tudo em excesso, ele faz mal.
Então, por exemplo, eu amo verde. Você não vai pintar as 4 paredes do seu quarto de verde. Até porque o exemplo, por exemplo, da cor azul. Se você pinta o quarto inteiro de azul, ao invés de trazer uma tranquilidade que o azul ele remete, ele começa a trazer crises depressivas. Ah, é? Então, tudo em excesso, a gente tem tá que ter um cuidado. Assim, não que você não possa, muitas vezes, eu vou pegar aqui uma dica com o arquiteto no programa e fazer em casa. Você pode. Só que tudo com moderação. Não vai... Porque às vezes as pessoas querem economizar também, viu? Não, já comprei essa lata de tinta bem que eu vou pintar o quarto logo todinho. Não, mas pinta um pouco. Por exemplo, vou dar o meu exemplo que eu estava falando com você antes do programa começar, né? Perdi recentemente 42 quilos, né? Depois da minha gestação. E o que as pessoas não sabem? Que as cores influenciam também na dieta. Então, por exemplo, a cor azul. Quando você vê muitas academias hoje em dia utilizando a cor azul, é porque ela faz a inibição do teu apetite. Aí vamos supor que você tem, eu quero ter um relaxamento no meu quarto, aquele descanso, coloca um pouquinho do azul ali, aí vai pra cozinha e vou tacar um pouquinho de azul aqui porque eu vou me alimentar já sabendo que o azul ele vai te associar inconscientemente essa saciedade de fome. Olha então só. uma cor ela vai levando você a várias vertentes dentro do seu ambiente. Gente, tá vendo? Já vou ter que mudar. Algumas coisas pra ver aí. A Nájila também compartilhou com a gente fotos, né, Nájila? Isso. Vamos começar a colocar aí, gente, as fotos dos ambientes relacionados à cor e essa questão da neuropsicologia também, né, Nájila? Isso. Por exemplo, esse ambiente é um salão, né? Que eu salão. É um salão. E é um ambiente que, obviamente, quando você pensa em salão, principalmente nessa área de lavatórios, você pensa assim, até... parêntese, né? Que não é só para ambiente residencial. Você pode trabalhar com a neuro e com a psico em ambientes comerciais e corporativos também. Excelente. Tá? E no salão você sempre pensa assim, poxa, tem cliente que vai deitar. Se eu for olhar para uma luz que vai me ofuscar a visão, eu não vou relaxar na hora do lavatório. A iluminação. A iluminação. Então, por exemplo, aqui nesse ambiente a gente trabalhou com o que a gente chama de tela tensionada, que é um falso sol no ambiente e que ao mesmo tempo suaviza. Então, quando você está deitado, que você olha para cima, sua visão não dói. Vai ofuscar. E ao mesmo tempo, o profissional, ele trabalha com tranquilidade nesse ambiente. Naquela, onde tem a cortina ali ao fundo, a gente tem uma porta de vidro que dá para um jardim. Então, muitas vezes, por exemplo, esse ambiente, ele vai contracenando. E quando você pensa, por exemplo, no revestimento marmorizado ou no piso ali, que também vem marmorizado, obviamente, ele remete sofisticação, mas ele traz essa sensação de pedra natural, né? Porque essas rajadas, elas vêm de pedras rochosas, que a gente traz essa sensação também do bem-estar para dentro do ambiente. Aí. Gostei, ela trouxe esse ambiente profissional. Vamos ver a próxima foto que a gente vai compartilhar com você aí de casa, para você também se identificar com diversos ambientes que você possa conviver, né? E quem sabe até mudar. Sim. Né? Trazer essa ideia. Tem até já uma pergunta de telespectadora que eu tô querendo pintar minha casa por dentro de branco gelo. Qual cor seria interessante em destacar uma parede de cada cômodo? Vamos lá. Eu confesso que eu preferia ver o ambiente, mas assim, o branco gelo, ele já não vai ficar aquele branco vibrante. O branco gelo, dependente da marca que você usar, ele vai puxar até um pouco mais pro cinza do que pro branco. O branco mesmo, porque é o branco mesmo. Então vai depender, começa-se daí, né? A partir da marca. Vamos supor que você goste mais de ambientes mais suaves, mais tranquilos. Então, por exemplo, na sua sala, você pode puxar, por exemplo, o tomzinho de verde, que é bem interessante. Para os quartos, eu já sempre recomendo cores off-white, porque não ficam cores vibrantes. E cores off-whites que eu digo assim, às vezes um papel picado, um ouro branco, tô dando nomes de tinta porque Tintas. Mas assim, pro quarto, geralmente essas cores em tons, vou até se focar ali no fundo, aquele tonzinho mais pro meio estilo, cremezinho, meio cremezinho, né? ali, é mais pro creme. Por quê? Pra dentro do quarto. Porque às vezes, por exemplo, se você for casada, às vezes o seu companheiro ou companheira, ele não vai gostar do mesmo tom de vibração que o seu, e a gente precisa de ambientes mais harmoniosos. Então, aí eu vou até dar outra dica. Se você, por exemplo, quer uma vida sexual mais ativa, aí a gente pode colocar objetos de decoração mais para os tons vermelhos e amarelos. Não digo para você encher o quarto desse tom, mas são tons que vão te dar uma relação sexual um pouco mais ativa. Isso se é o que você procura. Em tons, por exemplo, como escritórios ou cozinhas, a gente já pode utilizar o azul, porque vão dando essa concentração e também inibição do apetite. Ai, gente, amei. Tá vendo aí, né? Vou botar a cozinha cheia de azul agora. Não em excesso. Não em excesso. Vamos lá,
pra próxima. Olha aí, falando em cozinha, Falando em né? cozinha. Vamos com uma foto de cozinha. Essa cozinha, vocês podem ver, é um apartamento bem pequenininho. Bem piruguinho. Né? Bem piruguinho. E, assim, esse cliente em específico, ele gosta... É até engraçado, eles são um casal, né? Eu não sei depois se vão botar o quartinho da filha deles agora. Mas, assim, é um casal que eles são 100% diferentes, né? Ela detesta tons amadeirados e ele ama. Ai, meu Deus. Ele gosta muito de música e ela não é tão fã de música. Então, assim, o apartamento deles ficou uma mistura, um mix muito grande de cores. Entre preto, tons cinzas e amadeirado, que era para agradar a ambos, né? E tem outra foto desse ambiente, que é a parte do sofá, gente, que tem os instrumentos musicais. Olha aí. Mas o que acontece nesse ambiente, né? Nesse ambiente a gente trouxe o cinza, que ela gosta muito. Ao mesmo tempo a gente brincou com um tom amadeirado mais escuro. Por quê? Porque como ela gosta de cores escuras, o amadeirado escuro, ela não se incomodou visualmente. E com a madeira, gente, a madeira ela traz esse elemento da natureza. Eu gosto da madeira. E vocês podem observar, qualquer pessoa que estiver assistindo o programa vai concordar comigo. Quando a gente quer férias, para onde a gente corre? Ou para o interior ou para a praia. A gente vai para esses lugares. Por quê? Porque a gente tem essa sensação de liberdade, de paz. E a liberdade é um dos pontos que trazem a nossa alegria. Então, todas as vezes que você se sente livre, vou dar até um fator, você saiu do dia do trabalho, 6 horas da tarde, está muito cansado, você pode pegar seu ônibus, seu carro, quando você entra, você se sente tão livre, tão assim, meu Deus, eu tô respirando, e ela te traz uma sensação de alegria. Então, trazer esses tons amadeirados, trazer esse conforto da natureza para dentro dos nossos espaços é um sentimento de alegria que a gente busca para os espaços. Por isso que eu gosto. Eu adoro os amadeirados, essas coisas adoro. Eu acho que tô falando as coisas certas aí, viu, Nath? Estou quase um arquiteto, presta atenção. Vamos ver a foto do quartinho do neném pra gente também mostrar aqui. O que influencia no sono, né? Pra gente compartilhar com o pessoal de casa antes da gente ir pro nosso intervalo. Que o sono muito ajuda o ambiente em que a criança esteja. Com certeza influencia. Tanto a questão da iluminação, como a questão... Eu digo que no quarto de bebê é onde a gente começa mesmo a falar sobre cognição de fato. Porque como nos bebês a gente não tem o córtex frontal todo feitinho, todo formado, a gente consegue moldá-lo à nossa característica, né? Então, esse quartinho, por exemplo, é o da Clara, né? A gente trouxe tons verde. O verde tem um papel de parede com temazinhos florais que também traz e remete essa ideia da natureza. A questão do amadeirado e a palha sextavada. Gente, a palha sextavada é algo que a gente tem em grande riqueza e abundância no nosso Piauí. Então, sempre que possível a gente trabalhar com essas características piauienses, ela já nos traz uma raiz... Né? É lindo. Ela traz uma raiz meio que inconsciente, porque todo mundo que é piauiense sabe da nossa cultura e ama falar do Piauí, né? Então, a palha sextavada, ela traz essa essência, ela traz essa característica muito grande, né? E essa questão do desenvolvimento da criança é tanto visual quanto motor. Então, a gente cria, por mais também que esse apartamento ele seja menorzinho, a gente cria um espaço ali de movimento, a gente cria um espaço de, por exemplo, visual, porque para nós adultos, esse verde ele é sereno. Para uma criança que não conhece o mundo ainda, é uma cor mais vibrante para ela, desse verde. Então, ela olha e já busca para onde ela quer pegar, para onde ela quer olhar, né? E esse quartinho, eu até vou postar depois no meu Instagram um vídeo mostrando as percepções de mudança de iluminação. Porque para quarto de bebê, você sempre tem que trabalhar com diversos tipos de iluminação. Claro que com a iluminação natural, que é o nosso lindo sol, né, que Deus nos deu, e com várias iluminações artificiais, porque tem um momento da troca do bebê, tem um momento, aqui já é outro quartinho de bebê. Quartinho, esse, né? Esse é o de Helena. Helena. Também a gente pode ver a iluminação também bem... Aqui, por exemplo, a gente tem a iluminação em duas tonalidades, né, que é tanto a luz amarela quanto a luz neutra, né? Alguns arquitetos que talvez estejam assistindo vão brigar comigo e dizer assim, a gente não pode misturar duas tonalidades de temperatura de cor no mesmo ambiente, eu já discordo completamente. Porque eu acho que tem momentos e momentos, e claro que a gente sempre vai trabalhar com temperaturas de cor que são próximas. Então, por exemplo, em lojas, qualquer loja que você for comprar a sua iluminação vai ter uma temperatura de cor de 3.000 de temperatura de cor, que é a mais amareladinha, e de 4.000, que é a neutra. Essa minha aqui é branca, né? A sua é branca fria. É branca fria. Mas aqui por quê? A gente tá com a sensação de muita luminosidade, a gente tem vídeo, é outro estímulo. Mas ali, por exemplo, desculpem, ali, por exemplo, no fundo, a gente já tem uma luz mais amarelada. Então, isso vai mistificando muito. Então, esses estímulos de cores também dá estímulo na visão do bebê. Do bebê, né? A gente, Stefania, no caso, no quarto do casal, colocaria branco gelo com off-white, é isso? Ou somente o off-white? Que ela tá perguntando Pode aqui. colocar o branco gelo com off-white, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Ou então,
então uma outra cozinha, Ou né? uma outra coisa. Se você quiser, por exemplo, trabalhar com... Vou até dizer assim, se você quer usar seu quarto de casal ou seu quarto pessoal para relaxamento, te aconselho a colocar tons mais pastéis. Seja um azul, seja um verde, seja um rosinha mais ameno. Se você quiser, dentro do seu quarto, tenha momentos de estudo, trabalha só com off-white. Trabalho só com off-white, tá vendo aí, né? Ó, pra gente finalizar, a gente já fica aqui, a gente fica falando de arquitetura, decoração, design, a gente já quer mudar nossos ambientes, né, gente? A gente sonha demais. Eu, pra mim, adoro essa questão de mudança, de decoração, de peças também, que também influencia muito, né, Nájila? Essa questão de decoração de peças dentro do ambiente, né? Influencia 100%. Você não, por exemplo, você que tem crise de ansiedade, Uhum. não vão colocar um quadro, por exemplo, que tem uma agitação, por exemplo, de carro andando, de cores muito vibrantes ou de mar em fúria, essas coisas não, porque vão te deixar agitado dentro desse ambiente. Então vamos procurar quadros, às vezes geométricos, um quadro que traga uma folhagem. Você pode trazer, por exemplo, quadros de... sei lá, de imagens de mulheres com florais, que a gente tem muito, trabalha muito. Você pode trazer quadros que já foram feitos aqui no Piauí com rendas francesas. Rendas. É a coisa mais linda. Então você pode trabalhar com essas tonalidades de objetos mais serenos também. Objetos decorativos, se você gosta muito de cores, mas tem medo de usar na parede, traz uma almofada estofada, traz um objeto de decoração mais vibrante, como o dourado. As cores metalizadas, elas representam muito a sua sabedoria, né? Então, assim, cores metalizadas, se você quiser colocar, pode colocar, traz sofisticação, traz a sua sabedoria, mas não exagerem, porque a luz, ela vai refletir e com isso vai dar uma vibração muito grande no ambiente. Nossa, o que eu sempre gosto. aí você vai informação. ficar assim, a casa brilhosa. A casa é brilhosa. E o que eu quero dizer, assim, Stefânia, a casa, nossa casa, é o nosso segundo corpo. Então, quando a gente trabalha com a casa pensando que ela é nosso segundo corpo, a gente sempre tem que lembrar dessa casa, que ela vai transmitir nossas emoções, nosso sistema nervoso. Então, eu vou até dar uma dica básica. Se você está com problemas hidráulicos em casa, você provavelmente vai estar com problemas emocionais também. Porque o elemento hidráulico da casa, ela bem flui no teu corpo como os sentimentos, E da as luz, emoções. que legal, A é um problema de luz. Aí vai dar problema no sistema nervoso. Tu pode dar um probleminha, por exemplo, de coluna. Não, vou já arrumar a luz. Pode. Olha, Sistema a luz tá com um problema que chega. Isso me deu uma raiva que Ave Maria. Pois Ó, pode ajeitar. a gente ia conversar. Sistema nervoso. Olha aí, Paty, aquela. Nájila, então, a gente tá uma conversa tão maravilhosa. A gente preparou um outro vídeo falando também de quarto, de móveis pro quarto infantil para ajudar nessa questão lúdica, de interação também com as crianças. Vamos lá, vamos ver aí rapidinho. Tem coisa mais satisfatória do que ver seu filho aprendendo a fazer as coisas sozinho? Seja amarrar o tênis, dividir o lanche. Eu ainda não sou mãe, mas o que eu sei é que a primeira infância é fundamental nesse desenvolvimento e que ambientes que incentivam a imaginação e desenvolvem essa autonomia são importantíssimos para a formação de futuros adultinhos mais confiantes, independentes e criativos. Por isso, vai aí algumas dicas de móveis e decorativos que vão te ajudar nessa tarefa. Para armazenar e expor desenhos. Quer maior incentivo que esse para a criatividade do seu filho? O caminho é dar espaço e liberdade para as crianças soltarem a imaginação com esse painel de desenho montessoriano. Ou mais espaço ainda, criando logo uma parede lousa. Para incentivar a leitura, tem esse hack, que também incentiva a autonomia e a responsabilidade em organizar as coisinhas deles. Falando em organização, olha que fofinho esse cabeteiro montessoriano para as crianças brincarem de escolher a roupinha que eles vão usar. Saber mais sobre cada uma dessas dicas, deixei os links em algum lugar aí. Eu não tive essas coisas na minha época, então eu tenho essa desculpa para não ser uma adulta organizada. Tá aí, gente. É um vídeo que a gente viu na internet, que a gente trouxe para compartilhar com o pessoal de casa e com as mamães também que estão acompanhando a gente, que às vezes não precisa nem ser ter um quarto caro, né? Não precisa. E você pode trazer toda essa ludicidade para o ambiente da sua casa e do quarto do seu filho também, Eu né? gosto quando as pessoas falam assim, ambiente caro, porque as pessoas já têm essa concepção do arquiteto. Não vou contratar porque o arquiteto é caro. Mas eu sempre trago a frase da vovó. Vovó me ensinou e eu uso até hoje. Seu bolso é nosso guia. Então, o cliente, ele vai, obviamente, trabalhar no seu ambiente com aquilo que ele pode fazer. Essas dicas do vídeo são excelentes, né? O estilo montessoriano, que é esse que são os móveis mais baixinhos, estimula a criança a guardar brinquedos, a ser organizada, a ser planejado. Não que tem gente que acha isso coisas metódicas, mas, por exemplo, numa vida acadêmica, numa vida profissional, essa criança ela vai ser mais organizada e ainda mais nos dias de hoje, que a gente está muito trabalhando com vídeos em
celular, vídeos na escola, essas coisas das redes sociais, elas mudam muito o pensamento do jovem hoje em dia. Então, todos esses móveis para o desenvolvimento da criança são fundamentais, assim como colocar em pontos mais altos, uma dica que ela não deu no vídeo, colocar em pontos mais altos os brinquedos mais vibrantes, porque a criança tende a olhar para cima e dizer, eu quero o amarelo, eu quero o laranja. Meu filho hoje, agora que ele fez 2 anos, mas com 1 aninho ele já sabia todas as cores. Então ele já sabe que, por exemplo, no sinal vermelho ele tem que parar, no verde ele tem que andar. Então são formas de você estimular até o intelecto do bebê, da criança. O bem fez com que você realmente tivesse essa resignificação. 100%. O Benjamin mudou minha vida em todos os sentidos. Todos os sentidos. E até nessa parte profissional, né, Nájila? Até na parte da profissional. Porque assim, quando eu fui planejar o quarto dele, eu sabia que eu queria criar algo diferente, fora do convencional. Você trouxe a foto pra gente? Do quarto do bem, só tem no meu Instagram. Mas assim, no quartinho dele, por exemplo, eu fiz o tapete do chão, foi feito à mão. Foi feito por crochê, então foram bolas de crochê. O berço dele foi todo também trabalhado em relação a tramas, né, pra brincar com contato, iluminação natural e artificial. Então sempre foi, e inclusive eu gosto até de deixar claro que o quartinho do bem, ele me teve um custo-benefício muito favorável, né? Porque, por exemplo, se a gente for comparar alguns quartinhos de bebê, obviamente, como eu falei, o bolso é o meu guia, de clientes eu já onerei um pouquinho mais, o do Benjamin eu já economizei demais. E mesmo assim eu consegui ter essa interação e deixar da forma que fluir. você... Tá aí, gente. Olha, vamos colocar o Instagram da Nájila aí na telinha, né? Pra você que quer saber, conhecer mais, deixar a sua casa mais aconchegante, eu posso dizer assim, né, Nájila? Deixar a sua casa mais próxima de você, porque quando a gente volta pra casa, a gente passa o dia trabalhando e a vontade que a gente tem é de voltar pra casa. E quando a gente chega em casa, que tem aquela casa que abraça, gente, é muito bom, né? É muito bom. É muito bom. E assim, você pode sim fazer isso, eu gosto sempre de dizer, você pode fazer isso. Eu vejo vários vídeos na internet, no Instagram, de pessoas que estão nesse processo de uma simplicidade, mas de um amor, né? Mostrando passo a passo do seu ambiente, com tanto amor, né? E assim, é por isso que eu gosto sempre de trazer temas também que incentivem você a amar o ambiente que você vive, que você tem, e que deixe ele a sua carinha, né? O seu jeito. Geralmente eu sempre digo que a melhor tecnologia que a gente tem hoje é o contato. Né? Porque as pessoas se voltaram tanto para as redes sociais que esqueceram do seu bem-estar, né? Então, quando a gente consegue, o profissional, ter esse contato e mostrar seu verdadeiro self, a gente tem esse melhor contato, né? E por isso que o meu lema é lugares contam histórias. Lugares contam histórias, é verdade. Ó, tem uns telespectadores aqui que estão, assim, alucinados pelas cores das tintas. Segue o Instagram da Nájila, depois você conversa mais com ela, porque realmente é um mundo aqui, a gente vai ficar o dia inteiro falando. Vou até me comprometer de fazer um vídeo só falando sobre cores. Você vai ter que fazer, porque aqui tá todo mundo querendo falar sobre cores, gente, mas não dá pra falar muito. Mas realmente é algo que... E assim, tinta não é algo que você vai mudar de uma hora pra outra. Não dá. Então tem que pensar bem, né? Tem que pensar bem. É verdade, e não é barato, é caro. Tinta é um problema, não é, Cida? Então, tem que pensar bem. Mas a Nájila, ó, o Instagram da Nájila, a gente compartilhou aí com vocês aí de casa. Ela vai gravar esse vídeo falando a respeito das cores das tintas pra vocês. Olha só, arrasou no tema. Obrigada, querida. A gente fica muito feliz de deixar vocês felizes também, né? E ainda mais gerando a participação e interação de vocês. Nájila, você vai ter que voltar depois pra falar mais com a gente. Claro, volto sempre que Por você favor, precisar. Né? Muito obrigada, Nájila, pelo carinho de estar vindo aqui de manhã. Beijo no bem. Titia tá com saudade. Já tá um rapaz, viu, gente? Já tá um rapaz. Já estão tocando terror junto com o Rafael José, viu?